Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Galera, vamos bater um papo legal aqui, falando do Dória e também daquela mulher do MasterChef que é da Argentina, Paola Carosella, alguma coisa assim. Como todo mundo já sabe, João Dória desistiu da sua candidatura, pré-candidatura, né, pelo PSDB à presidência deste lindo e maravilhoso país. E o que a gente pode dizer disso? Bom, era muito mais que óbvio e notório que João Dória não teria sucesso nessa empreitada, porque ele é altamente impopular no estado de São Paulo, devido ao que ele fez como governador, e também porque ele não tem carisma suficiente para bater de frente tanto com Jair Bolsonaro e com Lula. É um fato as pessoas acharem que o João Dória teria condições viáveis de tentar ir para um segundo turno. Então a gente entende que a dita terceira via é um fracasso total. E os seus oponentes, seus adversários políticos dessa terceira via gozam em se aproveitar dessa situação porque é uma situação verdadeira. A terceira via ela é um fracasso total. Ela é um projeto de país que também é falido. Né? E não difere muito dos dois projetos políticos que são os mais viáveis para governar o Brasil em 2023. Galera, vejam como foi as quarentenas em São Paulo. Durante esses 2 últimos anos, a população sofreu. Porque, embora se justificava o combate ao dito vírus lá da China, do Mocoronga, muitas pessoas tiveram suas vidas devassadas economicamente, com o projeto de fechar tudo por tudo de uma forma muito draconiana. E isso aconteceu em São Paulo. Sobretudo, inclusive, na cidade de São Paulo, com o falecido prefeito Bruno Covas. Não tinha como a população aceitar certas coisas, galera. Não tinha como. Não tinha como a população entender que, por mais que houvesse um combate a uma doença, que essa doença e esse tipo de coisa implicaria em falência de comércios, em soldar portas de comércios, uma coisa muito grave. Então a memória do cidadão de São Paulo é muito fresca em relação a isso. Isso é um fato, galera. Isso é um fato. A população não perdoa este tipo de coisa, cara. A população não perdoa. Tá? Por isso que as pessoas não votariam no Dória. Seria praticamente um esforço em vão este cidadão se candidatar a alguma coisa. É um fato, galera. É uma grande verdade que o Dória não teria condições. A população tem muito rancor dele. Ele não é popular o suficiente em outras regiões do país. Isso é um fato. Por que a população iria votá-lo? Ia votar nele? O que ele ia trazer de diferente para o brasileiro? Nada. Porque é um cara que se elegeu prefeito da cidade de São Paulo, renunciou, foi para governador, não continuou como governador esse ano para tentar ser presidente. Ou seja, o cara foi escalando, escalando e a população não gosta disso, galera. A população não perdoa esse tipo de coisa. Por isso que eles, essa dita terceira via aí, que é um movimento que tenta alçar voos na política, na verdade é a via que
das pessoas que sempre estiveram na política, mas enfim, para não entrar muito no mérito. Galera, veja que eles são os mais do mesmo. Agora eles querem colocar aquela Simone Tebet como pré-candidata pelo MDB. Pessoa que não tem muito carisma, não é muito conhecida também, mas é a candidata da dita terceira via que tem tudo para fracassar. Como eu sempre digo, a polarização não será diferente esse ano. Sempre haverá polarização nas eleições, tá? Sempre irá PT contra alguma outra força política, que no caso hoje é capitaneada pelo presidente Bolsonaro. E aqui a gente não está entrando no mérito nessa questão quem é bom, quem é ruim. Isso aqui é uma discussão até secundária nesse sentido. Mas vejamos que há dois poderes que aparentemente são antagônicos entre si e um terceiro poder, que é a dita terceira via, tenta se vender como uma alternativa para as pessoas que estão queixosas, com os dois lados. Aí você vê, por exemplo, publicações do Danilo Gentili, inclusive sinalizando apoio ao Ciro Gomes, que é outra pessoa problemática, que também não tem condições algumas de alçar voos nesse pleito. Esse pleito está entre Lula e Bolsonaro. Não há possibilidade de outros candidatos tentarem se sobressair nessa. Já está marcado e será uma eleição entre dois poderes. E as pessoas estão expostas a isso. Por mais que elas não queiram, porque, como eu já disse, a solução que eu vejo é anular o voto. Tá? Não vejo por que mais votar no Bolsonaro. Desculpe. Não dá mais. Não acho o Bolsonaro mais um presidente adequado por tudo que aconteceu nesses 3 anos. Acredito que não dá, não. Claro que votar no Lula é um disparate, né? É um verdadeiro escárnio você lacrar seu voto naquele cachaceiro infeliz. Mas não é porque o Lula é um filho da puta que eu tenho que aceitar as mocoruguices do Bolsonaro. Desculpe, mas não dá. Não é factível. Por isso que eu falo. Política, a solução do Brasil não está na política. O Brasil, lamentavelmente, o Brasil ele está sempre fadado nessa situação aí. Agora, sobre a chefe de cozinha, né, que eu poderia dizer assim, qual que é o nome da Paula Carosella, lá da Argentina, né? Que ela é a Masterchef, né? Ela era, né? Agora parece que é outra mulher, mas enfim, acho que não vem ao caso. Ela dizendo que os bolsonaristas são escrotos, né? Tá. O que eu tenho a dizer sobre isso? Tenho a dizer sobre isso que não é interessante você atacar as pessoas dessa forma. Por mais que eu enxergue críticas ao Bolsonaro, e eu acredito que eu deva ter legitimidade de fazê-las, eu posso dizer uma coisa a vocês. Cara, não é assim que você consegue respeito das pessoas, porque não é que eu até compreendo que as pessoas não são escrotas ou estúpidas por votarem no candidato que eu não gosto. Eu não posso ter esse disparate porque isso é uma coisa que não condiz com a realidade. Porque por mais que eu mesmo tenha críticas ao Bolsonaro, eu não posso sair dando de dedo na cara das pessoas dizendo que elas são estúpidas ou escrotas por votarem no Bolsonaro. Isso, inclusive, é uma estratégia muito péssima da parte dessas pessoas nesse sentido. Isso inclusive, diz respeito e faz as pessoas terem mais apoio ao Bolsonaro. Vocês estão convencendo elas da forma mais errada possível. E é engraçado que isso é uma contradição até a própria
postura e fala do Gregório do Vivier, dizendo que a eleição de Lula vai pacificar esse país. Muito pelo contrário. Porque acirra mais as diferenças entre os dois grupos políticos, entre as pessoas que apoiam um determinado político. Na verdade, eu acredito muito pouco em pacificação. Não existe pacificação no país. As diferenças políticas, inclusive, acirram essas animosidades. Tá? Então, dizer que esse tipo de coisa, que Lula vai trazer a pacificação pelo país, muito pelo contrário, vai trazer mais, inclusive, mais conflitos. Porque se os bolsonaristas perderem essa eleição, eles vão ter muito motivo para reclamar, mas muito motivo de verdade. Então, dizer que eles vão pacificar o país, muito pelo contrário, o PT nunca pacificou esse país. Ele, inclusive, o PT foi muito a favor do discurso nós contra eles. E esse discurso acirrou até, inclusive, e deu um gás à existência do que hoje é o bolsonarismo. Graças a esse discurso impetrado por eles. Eles colocaram esse discurso do nós contra eles. Eles que criaram essa rivalidade entre classes, entre pessoas, entre gêneros, entre classes sociais, entre várias coisas, entre empresário e funcionário, entre o rico e o pobre, entre o branco e o negro. Então não vem dizer que o PT vai trazer a dita o dito pacificação. E a fala da Paula Carosella, que inclusive é muito engraçado, porque ela fala o seguinte, que as coisas estão ruins no Brasil, e estão mesmo. E eu não quero. E muito engraçado que muitos têm muitas verdades sobre isso. Tá? Enfim, é um discurso bastante simplista, inclusive. Que a vida vale mais que a economia a gente vê depois, e etc e tal. Bom, eu acredito que sim, a pandemia ela foi um combustível para a gente hoje sofrer essas crises econômicas. Isso aí é um fato, galera. Isso aí é um fato. Agora, foi só a pandemia? Quanto tempo os comércios ficaram fechados mesmo? Me digam. Vamos ser sinceros. As indústrias pararam, a produção agrícola parou. Houve escassez de mercadorias? Houve por um tempo, mas não a todo tempo. Dizer que foi só por causa da pandemia, pra mim é muito desonestidade, cara. Por exemplo, como o Estado aumentou inclusive muitas coisas de assistencialismo, que foi uma das coisas, um dos argumentos que a galera usava contra o próprio PT, dizendo que o PT ele usava as bolsas para praticamente comprar voto. Agora, quando é com o governo Bolsonaro colocando auxílio de um monte de coisa, aí não tem problema. Porque ele está olhando para o pobre. O mesmo discurso que os petistas usavam com o Lula. Então, dizer que é só a pandemia que causou aumento de preços, é sério. Mas lá fora aumentou? Sim. Mas por quê? Porque todos os governos imprimiram dinheiro. Não foi só aqui no Brasil, impressão de dinheiro. Moeda desvaloriza. A moeda vale menos porque tem mais essa moeda. Os governos começaram a imprimir dinheiro a rodo. Entendeu? E eu nem quero entrar em mérito se vai ter a próxima porcaria aí que vai atrasar as nossas vidas de um tanto que a gente não tem nem ideia. Enfim. Isso aí é outra discussão que foge ao tema. Agora, é muito engraçado que ela fala do Brasil, sendo que o país dela realmente está também com problemas sociais gravíssimos. Inclusive, se fosse mentira, não teria essa caralhada de argentino aí
fazendo vídeo pro YouTube mostrando a migração deles pro Brasil. Que agora tem canais de YouTube. Tem um canal lá, um cabeludo lá, meio careca, e uma senhora que, com todo respeito, é uma senhora de idade bastante atraente, né? Mas eu até esqueci o nome do canal. Mas, porra, é um fato, galera. É um fato que a Argentina as coisas não estão boas. Agora é muita pretensão da Paola falar só do Brasil e fechar os olhos pro país dela. Que lá o Estado é um Estado gigantesco e também causa problemas para as pessoas. Lá pode dizer que a pandemia foi mais draconiana. Lá houve mais restrições péssimas a todo o país lá. Inclusive com fechamento entre províncias. Disso a Paola Carosella não fala. Ela não fala disso. Ela se cala em relação a esse tipo de coisa. Ou seja, o discurso dela não é um discurso totalmente válido. Porque por mais que fosse legítimo você apontar problemas no Brasil que são gravíssimos, que são problemas que eu acho que a maioria dos bolsonaristas fogem de falar por receio, por não quererem criticar o governo, para não criar essa coisa de dar ênfase ao governo, discursos de esquerda, que hoje a oposição é esquerda, então eles ficam nessa, mas é culpa do não sei o que, é culpa do governador, é culpa do fechamento de comércios. E não tem coragem de dizer que muitas coisas o governo foi passivo nessa situação. Entendeu? É muito incoerente isso. Muito incoerente isso. A galera tem medo de criticar o governo, por quê? Porque é uma coisa, quando você começa a criticar o governo, você é petista, você é esquerdista. Então, muito complicado você poder falar certas coisas. Entendeu? É muito complicado. Então acaba que hoje você é forçado a ir para um lado. Você é totalmente forçado. Você é obrigado a comprar um lado. E se você não compra um dos lados, você é odiado. As pessoas vão contra você. Entendeu? Você é considerado parte do problema quando você não quer, você não está afim de participar disso, você não quer participar disso. Você quer, digamos assim, poxa, você é forçado a estar nessa ampla discussão. Você não tem liberdade de falar, isso aqui tá uma merda e isso aqui também é uma merda. Não, você não pode. Você não tem esse direito. Você é obrigado a comprar o lado dele, senão você é inimigo. Então é isso que está acontecendo, galera. Isso que está acontecendo. Hoje a gente é forçado a isso, tá? A gente é forçado a isso e é uma grande lástima isso, né? Tipo assim, por mais que hoje a galera tá dizendo, bem feito, o Dória saiu da candidatura dele, ele é um palerma, ele é um zero à esquerda, ele é um idiota, ele é um fracasso político. Galera, o Brasil já perdeu essa discussão. Não adianta a gente agora cantar a vantagem que o Dória desistiu, sendo que a gente está passando por coisas muito ruins e muitas coisas vão piorar. Entendeu? Não adianta se enganar e dizer, bem feito, Dória, bem feito, se deu mal.
nem a terceira via quer você, entendeu? Sendo que a gente já tá passando por grandes problemas, galera. Então é foda. Então é foda. Então é isso que eu tenho a dizer sobre isso. É foda. Mas enfim, galera, hein? É assim mesmo. De qualquer forma, a gente tem que falar, né? A gente tem que falar e não se deixar desanimar e tal. Eu sei que aqui é um país muito ruim de se ver em muitos sentidos. Não é o pior país do mundo, a gente sabe. Mas muita gente não gosta que a gente fala do Bostil e tal. Mas às vezes as pessoas não entendem certas figuras de linguagem, enfim. É natural isso, mas galera, não tem como não se calar com certas coisas absurdas que a gente encontra por aí. Não tem mesmo. Infelizmente, galera. Infelizmente é assim. Ficar às vezes se enganando, achando que a solução está na política. Não tá, galera. Não tá. Inclusive a própria política brasileira é o maior atraso do país, junto com a nossa falta de cultura. Uma coisa leva a outra, galera. Então não adianta agora cantar vantagens. O Dória desistiu. Sim, o Dória desistiu. O Dória desistiu e era mais do que óbvio que ele ia desistir porque ele não tinha chances. O Dória ele é uma pessoa sem carisma. O Dória é uma pessoa totalmente inócua na política. Quando foi dado a ele o poder na mão dele, olha o que ele fez com as pessoas. Olha o que ele fez com o Estado de São Paulo. Inclusive ele aumentou impostos. Que querendo ou não, é importante a gente olhar para as eleições no Estado de São Paulo, mesmo não estando no Estado de São Paulo. É o estado mais populoso e mais importante economicamente no país. Que certas coisas que acontecem no Estado de São Paulo afetam todo o Brasil. Pela parcela que o Estado de São Paulo tem no Brasil. Entendeu? Olha o que o Dória fez. Por isso que ele não é admirado, por isso que ele não é querido, por isso que ele foi deixado de lado nas prévias, entendeu? Pelo perfil que ele teve como político, sobretudo durante a pandemia, sobretudo durante a pandemia. Ele queria ser o pai da vacina, ele queria ter um protagonismo, se aproveitar dessa situação que o governo federal acabou tendo, né? E a mídia aproveitou disso. E foi isso. Por isso que hoje ele foi o excluído em favor de outras pessoas como a Simone Tebet. Por isso. Inclusive ela também não tem chance de ganhar. Mas a classe política prefere ela do que ele. Por quê? Ele passa menos credibilidade que ela. É um fato. É um fato que hoje o João Dória ele é um fracasso político. Mas é um fracasso político por culpa dele. Mas por culpa dele. Não sei se o que leva a pessoa a ser assim e tal, mas é um fato, galera. É um fato que ele é hoje ele é visto como uma piada. Mas ele é visto como uma piada porque ele se colocou nessa situação. Entendeu? Ele se coloca nessa situação como uma piada. Porque as atitudes dele como político foram uma piada. Uma piada de mau gosto, inclusive. Que levou muitas pessoas à falência. E isso a senhora Paula Carosella não fala. Entendeu? Agora, não dá para se agarrar a toda qualquer desculpa do fracasso econômico que é hoje apenas na pandemia. Não dá. É muito desconhecimento de causa, cara. É muito desconhecimento de causa, me desculpem. Até porque agora a gente vem de uma recuperação. Claro que a gente pode incluir sim o conflito com Rússia e Ucrânia como um problema, mas tem que falar. O governo aumentou o Estado, até inclusive o seu Paulo Guedes, que agora taxar criptomoeda, não sei como se pode fazer isso. Mas o governo tira imposto disso daquilo, sim, compensa de outras coisas. É complicado.
É muito complicado. É um fato. Bom, acho que já falei demais e eu fico por aqui.